Então, passando para a segunda parte da aula, algumas questões de fixação para você sentir o drama aí do assunto e que na verdade não tem drama nenhum. Essa primeira questão para aquecimento é o enunciado pede a taxa equivalente bimestral à taxa anual de 18% capitalizada mensalmente. A partir de agora, pessoal, e principalmente em taxas de juros, a atenção deve ser redobrada. Aquele primeiro passo da matriz de problemas de simplificar, interpretar a questão. Porque na interpretação a gente já pode começar equivocado e fazer a conta correta, mas com os dados errados. E também na etapa dos dados ocorre por falta de atenção passar batido em alguma conta que você sabe fazer. Então atenção redobrada daqui para frente. Então beleza. A questão começa dando a pista de como ela quer que a gente responda. A taxa equivalente, como a gente viu, está dentro dos regimes de juros compostos. E ele quer a equivalente da taxa anual de 18% capitalizada mensalmente. Então aqui é a nossa taxa fake, já que ela é anual, só que ela é acumulada a cada mês. Primeiro passo então é transformar essa taxa nominal em efetiva. A gente faz isso trazendo a taxa anual para a taxa mensal através de 18 dividido por 12, que são 12 meses no ano. E o segundo passo é a gente passar essa taxa efetiva para a taxa equivalente dela bimestral. E a gente faz isso como? Capitalizando 1,5 por 2, já que o bimestre são 2 meses. Muita atenção com as datas, porque aquela regrinha de ouro da gente, não comparar maçãs com bananas. Sempre usar os dados que estão no mesmo período de tempo. E aqui, aplicando a fórmula, capitalizando somente os juros, vou transformar 1,5 em fator, dividindo ele por 100, e depois multiplicando, elevando ele a 2. Ou multiplicar o 1,015 por ele mesmo. Só que aqui eu não vou fazer dessa forma, gente. Se vocês sentirem facilidade, fiquem à vontade. Mas eu vou usar a fórmula do pulo do gato, que eu ensinei para vocês no final da última aula. E aqui eu vou somar o quê? 1,5 mais 1,5. Lembrando que esse resultado vai me dar o valor em porcentagem, não em fator. Eu não vou precisar transformar depois em fator, a não ser que a questão continue e aí sim eu vou transformar. Mas aqui basicamente é o quê? Vou somar 1,5 com ele mesmo, 1,5 mais 1,5, mais o fator composto, que é 1,5 vezes 1,5. E isso na base de 100. Então depois transformar essa multiplicação em fator. O que eu fiz aqui foi o quê? 1,5 vezes 1 é ele mesmo. E 1,5 vezes 0,5 eu vou resolver. Eu fragmentei essa multiplicação. Eu vou continuar ela aqui embaixo, só para facilitar. 1,5 vezes meio, como meio é em fração, lembra que eu comentei que às vezes usar fração facilita a conta, é 5 dividido por 10, eu posso fazer a operação como 1,5 vezes 5 e depois dividir por 10 para fechar a fração. Entendeu? Esse resultado é 7,5 dividido por 10. Como é que eu chego nesse 7,5? 1,5 vezes 2 é 3. 3 mais 3 é 6, que é a mesma coisa que 1,5 vezes 4. Ainda não cheguei no 0,5. E 6 mais 1,5 vai ser 1,5 vezes 5, que é o 7,5. Depois dividido por 10, eu acho o valor da multiplicação. Jogando aqui para cima da fórmula, 1,5 mais 0,75, 2,25. Transformando em fator dividindo por 100, eu chego no resultado da taxa equivalente bimestral de 3,0225% ao bimestre. Beleza? Aqui uma questão do Banestes. Ele pede... Vamos ver a questão. Aqui ele apresenta o IGPM como indicador
usado para corrigir o aluguel dos imóveis. E o contrato do IVO vai usar o IGPM também. Dentro de um ano, o valor acumulado do índice foi de 7,73%. E no mesmo período, a inflação acumulada foi de 5%. Então, o aumento do aluguel descontado da inflação foi de novo na interpretação. A questão dá até uma ajuda aqui. Ela mostra a fórmula que a gente vai usar. O aumento do aluguel, que é baseado no IGPM, né, 7,73%, descontada da inflação, e ele quer saber quanto vai dar isso. Um erro de cara é pegar o 7,73 e diminuir por 5 para achar o valor descontado. Só que, como a gente viu, operações de taxa aparente e taxa real, elas usam o fator. E a soma para fator, como a gente viu na primeira aula, é multiplicando os fatores. Antes de resolver, pessoal, essa questão eu acho conceitualmente um pouco complicada, porque o IGPM é em si uma taxa de inflação. Então a questão pede o IGPM descontado de uma inflação novamente. Entender um pouco da incongruência? Aqui é só para vocês verem que o concurso também erra. Então um erro não é nada demais. Todo mundo erra, mas todo mundo tem a chance de acertar novamente. Beleza? Então a gente vai somar em fatores, que é multiplicar. Usando a fórmula convencional, a gente vai usar a taxa aparente, que é a taxa real em fator multiplicada pela inflação em fator menos 1. Com essa fórmula, a gente deduz a fórmula da taxa real, que é o que a questão me pede. Eu tenho a taxa aparente de 7,73% e a inflação de 5%. Esse menos 1 volta para cá, ele vai somar com o IA, aquele está diminuindo. Quando ele muda de posição do sinal, ele faz o inverso, ele soma. E essa inflação também eu tenho. Essa inflação vai dividir a taxa aparente para chegar na taxa real. Depois eu diminuo o menos 1 que estava aqui somando na taxa real. Então, a operação em fator vai ser 1,0773, que é o reajuste em fator, dividido por 1,05, que é a inflação em fator. Só que a gente não vai fazer dessa forma. Como na primeira questão, a gente vai fazer o pulo do gato, que para mim fica mais fácil. E eu vou mostrar para vocês porque eu penso que fica mais fácil. Aqui montando o pulo do gado para uma questão de inflação. A taxa aparente vai ser a soma da taxa real mais a inflação, mais o fator de acumulação, que é a taxa real vezes a inflação dividido por 100. Beleza? Isso a gente já viu. Substituindo, e aqui eu não vou colocar em fatores porque eu estou usando o pulo do gato. O 7,73 fica em porcentagem. A taxa real é o que eu quero. E a inflação foi de 5%. A taxa real vai multiplicar a inflação, vai ficar 5 IR, só que dividindo por 100 vai ficar 1,05 IR. Aqui eu já organizei a divisão por conta do espaço para colocar a solução. Então, fica 1,05 IR, o mais 5 passa diminuindo, o 7,73, fica 2,73. E depois esse 1,5R vai passar dividindo para achar o valor da taxa real. Então essa divisão é a resposta da questão. Eu vou destrinchar essa divisão pensando no inverso dela. E o inverso vai ser o número multiplicado por 1,05, que é igual a 2,73. Eu vou fazer essa multiplicação fragmentando também. 1,05 mais 1,05 é 2,1. 2,1 para 2,73 falta 0,63. Eu quero saber se tem um múltiplo de 1,05 que é igual a 0,63. 1,05 vezes 0,1 é 0,105. Isso vezes 2 é 0,21. E 0,21 mais 0,21 é 0,42. 0,42 mais 0,21 vai dar exatamente o 0,63, que é o que falta. Que é equivalente a 1,05 vezes 0,6. Que é o resultado da divisão e também o número que multiplicado por 1,05 dá 2,73.
exatamente 2,6. Nossa resposta é aqui, letra A. Beleza. Mais uma questão aqui, Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro. A questão apresenta uma taxa de juros anual equivalente à taxa de juros de 30% ao ano, capitalizado semestralmente. Ela quer essa taxa equivalente. De novo, ela me deu a dica aqui de que operação que eu vou usar. Vai ser juros compostos, já que eu estou falando de taxa equivalente. E ela quer a taxa anual equivalente a uma taxa de 30% ao ano, capitalizado semestralmente. Aqui parece ser uma pegadinha, porque você pega 30% ao ano direto, esquece o que é semestralmente e vai lá e vamos dizer que divide por 12 para achar a taxa mensal. Entendeu? É um erro de operacionalizar automaticamente sem refletir na questão. Por quê? Porque um ano são 2 semestres. Então, para achar o primeiro passo, que seria a taxa efetiva, basta dividir o 30 por 2. Aí colocando tudo na fórmula, a fórmula convencional de taxa equivalente. Beleza? A taxa nominal, que é o 30%, para 2 períodos, já que a taxa de 30% é anual, eu quero ela semestralmente, vai dar uma taxa efetiva de 15%. Essa taxa eu vou colocar em fator e somar com o 1, e depois elevar a 2 para saber a taxa equivalente anual. Pegaram aí o fio da meada? Só que a gente não vai fazer isso aqui também diretamente pelo fator. Vamos fazer pensando no pulo do gato. Beleza? Aquela formulazinha que a gente aprendeu. Eu vou somar as taxas com elas, mais o fator de capitalização composto, que é a multiplicação das taxas dividido por 100. Essa multiplicação de 15 por 15 eu ainda fragmentei em 15 vezes 10 mais 15 vezes 5. 15 vezes 10, 150. 15 vezes 5, 75. Somado dá 225, que dividido por 100 dá 2,5. Mais o 15 vezes 2, 15 mais 15, 30. Eu tenho aqui a minha resposta, que é exatamente a letra D da questão. Moleza, né? Com o pulo do gato. Última questão. Essa questão é completíssima. É mais uma questão da Cefaz. Essa para contabilidade. E essa questão é legal porque ela vai passar por todas as taxas que o edital pede. A equivalente, a nominal, a aparente e também a efetiva. E a taxa bruta, que a gente falou que é uma taxa especial, que não é muito usada, não é muito cobrada nos concursos, mas está aí para você ver como a gente vai usar na prática. A questão fala de uma aplicação que após 2 meses, atenção para esse período aqui, porque isso aqui está uma pegadinha dessa questão, resultou em um montante de 14.210. Você pode ver quando a questão facilita, ela já está dizendo aqui o que é o montante, é porque tem alguma coisa errada aí no meio. Porque geralmente fala o valor resgatado, o valor após a capitalização, enfim, ela dá uma mexida, difícil falar diretamente qual é o montante. Mas enfim, ela ainda fala que esse valor teve a incidência de um imposto de 30% sobre o rendimento. Aqui é nossos custos que vão incidir sobre a taxa bruta. E uma taxa mensal de inflação de 10%. E ela pede a taxa de juros real durante o período de aplicação total. Ela vai passar por todos os assuntos que a gente viu nessa aula. E é muito legal porque tem uma pegadinha aqui que você tem que se ligar. Primeiro passo aqui vai ser o quê? Achar a taxa de juros. Ele me deu o capital, me deu o montante também. A gente vai lembrar daquela relação da aula 1, a aula de regime de capitalização. A taxa vai ser o montante dividido pelos juros, o valor que eu vou resgatar pelo valor que eu apliquei, menos 1. Então vai ser 1,421 menos 1
eu vou achar a minha taxa bruta, certo? Eu tenho uma taxa bruta, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou achar a minha taxa aparente, já que a questão ainda fala que teve inflação no período. A inflação deve ser considerada na questão. A minha taxa aparente vai ser a taxa bruta, descontado o imposto, que foi sobre o rendimento, ou seja, foi sobre a taxa de juros, de 30%. E qual é essa relação? O resultado vai ser a taxa bruta vezes o imposto em fator, que 100% é a própria taxa bruta, 30% foi o desconto, eu vou botar o 30% em fator, 30 dividido por 100, e 70% da taxa bruta é a taxa aparente, ou a taxa líquida dessa operação de investimento. Então, o 42,1 vai multiplicar por 1 menos 0,3. Eu deixei aqui porque aqui a gente vai também fazer uma fragmentação para chegar no resultado mais fácil. Vou resolver essa multiplicação agora. O 42,1 vezes 1 é ele próprio. Então, o que vai dar mais um pouquinho de trabalho é o 42,1 vezes 0,3. Eu ainda fragmentei isso. Como 0,3 também é equivalente a 3 sobre 10, eu vou multiplicar por 3, o 42,1, e depois dividir por 10. E além disso, eu multipliquei primeiro 40 vezes 3, mais o 2,1 vezes 3. Cheguei em 126,3 dividido por 10. Esse foi o custo do imposto. E esse custo vai ser subtraído da taxa bruta. A taxa aparente, portanto, vai ser a taxa bruta menos o custo do imposto, 29,47%. E aqui que vem a grande pegadinha da questão. Essa taxa, ela foi uma taxa bimestral, porque a aplicação durou 2 meses para render esse rendimento. E a pegadinha vem aqui. A taxa que ela deu de inflação é uma taxa mensal. Então, e aqui já operacionalizando, pensando no nosso pulo do gato, a taxa aparente é a soma da taxa real mais a taxa de inflação que a questão me deu. A taxa aparente foi 29,47%. E a taxa da inflação, eu vou ter que capitalizar o 10 para 2 períodos. E como eu fiz isso? Também pelo pulo do gato. Usando a fórmula de capitalização, seria 1 mais a inflação em fator elevado ao quadrado, elevado a 2, que é 1,1 vezes 1,1. Fazendo o pulo do gato fica fácil, mais fácil do que fácil. Vai ser 10 mais 10, mais o fator composto. 10 vezes 10, que é 100, dividido por 100, brincadeira, né? 21. Colocando a taxa real em evidência, eu vou subtrair da taxa aparente a inflação, 8,47, e eu vou dividir pelo coeficiente aqui da taxa real, que foi 1,21. Então, o resultado dessa divisão vai ser o resultado da questão. Eu ainda vou pensar essa divisão pelo inverso dela, que número que multiplicado por 1,21 dá 8,47. Eu pensei primeiro em 1,21 vezes 5. Eu ainda fiz essa multiplicação fragmentando 1,2, depois 0,01, que vai dar 6,05. E 1,21 mais 1,21, ou 1,21 vezes 2, é 2,42. Somando o 6,05, que é o resultado do número multiplicado por 5, mais 2,42, que é o número multiplicado por 2, vai dar exatamente o valor da divisão. Ou seja, 1,1 vezes 7 dá 8,47, que é a taxa real, o 7%, que é a alternativa da letra A. Beleza, galera? O assunto foi um pouco mais denso, muito conteúdo passado de forma rápida, mas qualquer dúvida, pare, leia, releia. E se tiver alguma dúvida, pode passar para mim também, que a gente vai vendo como lidar com ela. Beleza? Vamos em frente, não desista, a aprovação é nossa. Valeu!